นี่นอนอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้สอบOk, eu esqueci o meu microfone, então eu vou falar bem pertinho aqui do fone e desculpem por isso. Ou não também. É engraçado, há um ano eu estava aqui nesse mesmo parque, nesses mesmos banquinhos de concreto. Vocês perceberam que eu falei há um ano e não há um ano atrás? Como esse vídeo é sobre escrita, eu acho que vale o toque aqui, que não existe há um ano atrás. Há um ano atrás é pleonasmo, eu vejo o pessoal falando o tempo inteiro isso. Há 2 anos atrás, não, há 2 anos ou 2 anos atrás, porque você já tem o A do verbo haver no passado e quando você coloca atrás, você está falando 2 vezes passado. Então, há um ano ou um ano atrás eu estava nesse mesmo parque e eu passei um mês aqui mais ou menos fazendo pesquisa aqui em Bangkok, fazendo pesquisa para esse livro que eu escrevi em 3 meses. E para fazer pesquisa, tentar enxergar como os locais vivem, porque é um livro que se passa na Tailândia. Eu fui em vários sebos, livrarias atrás de livros que contassem não apenas a história do país, mas personagens tailandeses, curiosidades, coisas que às vezes não chegam pra gente, livros que a gente não vê pra vender no ocidente, bandas. Eu comecei a pesquisar bandas locais, tanto de música tradicional, mas o que está acontecendo na cena nova tailandesa, e coisinhas que eu mostrei aqui no início do vídeo, como por exemplo essa parada que o pessoal fazendo exercício e começou a tocar o hino quando deu 6 da tarde, que é uma monarquia, né, como eu falei brevemente no vídeo anterior. E quando das 6 da tarde nesses locais públicos toca o hino e o pessoal tem que ficar de frente para onde está tocando, enfim, em forma de respeito. No cinema também, sempre, isso eu não consigo filmar, mas sempre que você vai assistir um filme aqui, antes de começar o filme, toca o hino tailandês, todo mundo fica em pé, e como forma de respeito. Então, assim, várias coisinhas que só você estando no lugar para aprender. E nessas minhas, eu fiz as contas agora, eu estava em dúvida no último vídeo, se eram 7 ou 8, são 7 vezes na Tailândia. Juntando idas e vindas, eu passei quase 2 anos da minha vida aqui, porque em 2020, quando as fronteiras internacionais fecharam por conta da pandemia, eu estava aqui na Tailândia, eu decidi ficar e eu passei 9 meses direto morando aqui. E foi quando, e presta atenção nessa palavra, né, morando, porque faz 3 anos, há 3 anos, 3 anos atrás, eu me mudei para Paris e hoje em dia eu tenho passado mais tempo fora de Paris do que em Paris, mas oficialmente onde eu moro. E tirando essa experiência de Paris, eu acho que o que mais perto se assemelhou de uma casa para mim no exterior foi a Tailândia. Então, quando eu tive a ideia desse livro, foi logo depois da pandemia, porque como eu tive a chance de morar, né, esse tempo, durante a pandemia, que também é um negócio excepcional, né, no sentido de, espero que nunca mais aconteça, mas eu ser esse escritor brasileiro morando na Tailândia durante uma pandemia e vendo como os tailandeses estavam reagindo a isso, só aí tem uma história. Eu poderia escrever um livro de não ficção sobre isso. Só que conforme eu fui me integrando, digamos assim, com a sociedade tailandesa e vendo como os locais vivem e descobrindo histórias, eu fui ficando obcecado com algumas coisas, e juntando essas obsessões eu tive uma ideia para um romance. A ideia eu acho que surge lá por 2022, mas era muito algo tipo assim, nunca escrevi ficção, nunca escrevi um romance, sempre fui deixando para depois. Eu tenho esse outro livro que se chama Passageiro, que é o nome da newsletter, é o nome aqui do canal, mas é o nome de um livro que eu comecei a escrever em 2021, talvez, 2020, que são as minhas histórias de viagem, minhas crônicas de viagem desse período em que eu vivi uma vida nômade. Eu devo ter, sei lá,
170 páginas por aí escritas, vai sair em breve, eu juro. Mas nesse meio do caminho essa obsessão me atropelou. E eu sempre ouvi o J.P. Cuenca, que é um escritor contemporâneo que eu sempre admirei, assim, uma das minhas principais influências. Eu participei em 2018 de uma oficina presencial de escrita criativa que ele oferece. Hoje em dia ele oferece online também, mas na época era presencial. Eu fui até São Paulo, fiz a oficina. E eu lembro muito claramente de ele falando que para escrever livros, basicamente você tem que escrever aquele livro que você gostaria de ler, sabe? E aí no sentido sabe essas obsessões que eu falei? Cara, algumas histórias aqui da Tailândia que eu queria escrever sobre isso, eu queria que de alguma forma tudo isso se encaixasse, mas ninguém escreveu esse livro ainda. Eu não consigo ler esse livro porque ele não foi escrito. Não sei se faz sentido pra vocês, mas conforme eu fui engrenando a minha história e escrevendo, as coisas acontecendo, eu percebi que, cara, eu escrevi esse livro pra mim, sabe? É o livro que eu gostaria de ler sobre todas essas obsessões que eu sinto com a Tailândia. Então, quando eu falo que eu escrevi em 3 meses, vou chegar lá, a gente começa então 2022, uma fase muito embrionária de pesquisa, de tentar juntar coisas. E cara, vira uma fase, assim, óbvio, não apenas 4 anos de pesquisa, mas atropelado pela vida, né? A gente tem que pagar os boletos, então assim, eu tenho meus cursos, mentorias, etc. Inclusive, passageiro.academy. Toda semana tem edição da newsletter, depois eu comecei canal no YouTube, fiz um monte de coisa, aí tem a vida pessoal e etc. E o livro foi ficando pra trás, eu fui ficando um pouquinho menos obcecado, mas ano passado, quando eu voltei pra cá, eu pensei, cara, eu vou deixar esse livro de crônicas um pouquinho de lado e eu vou focar nessa parada. E agora, quando na virada do ano eu voltei pro Brasil, eu ainda vou falar melhor sobre isso, acho que quando o livro for lançado, mas eu me dei um prazo de 3 meses para terminar esse livro, sem contrato com a editora, sem nada. Eu me dei um prazo de 3 meses para escrever. E aí, de fato, quando eu sentei para escrever, foram 3 meses, mais ou menos ali final de fevereiro até final de maio, escrevendo. Mas teve esses 4 anos de pesquisa, de obsessões. Eu mostrei os lagartos monitores aqui, né, para vocês. Quem é assinante pago da newsletter Passageiro, faz parte do Clube Passageiro, da comunidade. Eu, desde 2024, eu comecei a compartilhar um pouco das minhas pesquisas, a ideia do livro, alguns trechos, assim, coisas que mudaram na hora na escrita final, mas essa parte dos lagartos, o livro, eu abro o livro, né, o primeiro parágrafo tem esses lagartos, então assim, que são coisas que eu fui, assim, pegando isso que eu falei da vivência, que, por exemplo, eu aprendi aqui que o pior xingamento que um tailandês pode proferir para o outro é chamar ele de lagarto monitor, que são os lagartos, né, que eles são parentes distantes, quer dizer, não tão distantes do dragão de Komodo, aquele da Indonésia, que fica em pé em 2 patinhas e sai na mão. E assim, são uns lagartos que vivem em esgoto e eles só comem carniça. Assim, é um negócio meio nojento. Só nesse parque, o Lumpini Park, são mais de 400. É um negócio bizarro, assim. E o fato de eu saber essas curiosidadezinhas e isso ter a ver com o título do livro, que é algo de podre no reino da Tailândia, e começa com esses lagartos monitores comendo carniça, sabe? Tipo, tô dando spoiler, enfim. Quem assinou o Clube Passageiro sabe do que eu tô falando. Vou deixar o link, óbvio, aqui pra quem quiser ler. Mas eu compartilhei bastante, assim, do processo de escrita, menos esses meses finais, que aí eu pensei, cara, eu tenho que focar nisso aqui, e eu escrevi o livro, e agora esse livro tá pronto. Então, esse aqui não é um vídeo do o que eu aprendi escrevendo um romance de ficção, acho que ainda é muito cedo, o livro nem saiu ainda, né? Não sei como vai ser a recepção, enfim, mas eu tô bem tranquilo. Quando eu falo isso, eu não sei como vai ser a recepção, é no sentido de que, cara, eu finalmente, essa história que eu tava obcecado, eu agora posso ler um livro sobre isso, sabe? Que fui eu que escrevi. E assim, pra mim isso basta, sabe? Então, eu tô aqui na Tailândia de novo. Eu vim pra cá meio, assim, tem esse projeto da Anthony Bourdain e tal, mas meio pra fechar esse ciclo, sabe? Tipo assim, cara, eu acho que agora eu posso ir em busca de novas histórias. Eu acho que é por isso que eu voltei
tantas vezes pra Tailândia. Eu vim, primeira vez em 2017, mas aquela viagem meio turista que você não sente tanto, né? Assim, eu vim como nômade digital, mas assim, ainda assim turista, querendo conhecer tudo. Eu tô preocupado aqui com o áudio, tá rolando. Em 2020, essa experiência da pandemia, 9 meses direto. O livro se passa durante a pandemia, então tem isso também. Eu acho que talvez seja aquele tipo de livro que talvez quem lê vai ficar pensando, o que é real, o que será que é ficção? Talvez, não sei, mas se passa nesse período. E depois eu volto em 2022, eu volto em 23, 24 eu não vim pra cá, 25 eu venho 2 vezes e agora 2026. Eu acho que agora foi pra fechar esse ciclo. Desde que eu tive essa ideia dessa história, eu finalmente tô em paz que ela tá escrita e de verdade eu não vejo a hora que vocês possam ler o livro, mas enfim, eu acho que eu tô falando isso, mas tô contando isso sobre o processo do livro, porque eu sei que muita gente que me acompanha tem esse sonho de escrever um livro e tal, e outros já escrevem, e é uma coisa que me deixou muito frustrado assim, nos últimos anos, porque assim, eu escrevi o meu primeiro livro, Nômade Digital, em 2018, 2019 ele é publicado, então assim, já faz 8 anos que eu publiquei o livro, e mais uma dica de português, né? Já fazem, parece que é o correto, né? Porque é plural, mas não, já faz 8 anos, é o correto. Outro erro que muita gente comete. Eu tô dando uma de ChatGPT aqui ao vivo, né? Professor Pasquale. Mas já faz 8 anos. Ou seja, há 8 anos eu escrevi um livro. E há 7, em 2019, ele é publicado. E em 2020 ele finaliza do Jabuti. E cara, é bizarro esse negócio de frustração. Tipo assim, assim, foi um ciclo maravilhoso, assim, 2019, 2020, em termos de ter publicado o livro, ter sido finalista do Jabuti. Só que, cara, todo o prêmio Jabuti de 2021 até o desse ano que o livro não vai estar lançado, eu fico naquela, tipo, olhando os finalistas e pensando, mais um ano se passou e eu não escrevi nada, sabe? Mas não é que eu não tinha ideia, que eu tava com um bloqueio criativo, é que o processo de uma obra às vezes demora mais que outra, sabe? Você vai ler rotina de escritor, você vai ver gente que terminou em 3 meses, em 3 semanas, outros em 3 anos, outros em, 13 anos, sabe? Então, assim, demora. Assim, cada autor tem o seu ritmo. Esse meu livro demorou muito por conta da pesquisa. O próximo livro, que vai ser o de Crônicas de Viagem, cara, esse não foi bloqueio criativo, foi a vida acontecendo e eu testo a obsessão com outra história. Não eram as histórias que eu queria contar no momento. Eu tava mais obcecado com essa história tailandesa. Que vai ter lagarto, vai ter, o que eu posso contar? Vai ter culto tântrico, vai ter... Eu não posso dar spoiler. O que eu posso falar do livro? É uma pegada meio thriller, meio... Não sei se dá pra comparar com algo assim que eu já li, porque acaba sendo... Sabe aquele livro, né? Óbvio, Roube como artista, a gente acaba roubando de várias fontes, né? Então, assim, em 4 anos, cara, você pode roubar de muita gente e criar algo único, né? Que eu acho que talvez o resultado final desse livro, não sei. Mas eu tô curioso, porque eu lembro que quando eu participei, por exemplo, dessa oficina de escrita do JP Cuenca, tinha um exercício que era... Nós escrevíamos crônicas anônimas e no encontro seguinte, nossos pares, né, o pessoal ali meio que opinando, né, e tal, e era tudo anônimo, assim, os textos. E um que eu escrevi, alguém falou, nossa, claramente inspirado em tal autor, não vou lembrar o nome do autor, mas era um autor que eu nunca tinha lido na vida, sabe? E eu pensei, caramba. Só que depois eu fiquei pensando, bom, talvez eu não li esse autor, mas eu já li algum autor ou autora que inspirou esse cara, que aí eu acabei inspirado por tabela. Então, assim, na escrita tem muito disso. Mas eu já falei demais, eu tô realmente com medo do áudio, de ter ficado aqui falando muito tempo, tô há quase 15 minutos falando. Bom, eu vou dar mais um rolê e é isso.